Boa tarde a todos. Algumas vantagens em ficar para o fim, ficar no último painel, praticamente já foi tudo discutido e discutido a um nível muito detalhado e muito aprofundado. A organização da conferência deixou para o fim o por maior da gratuitidade, que é como é que se financia isto. É um pequeno detalhe que pode perfeitamente ficar para o fim, mas talvez eu talvez fizesse aqui só um pequeno apanhado de alguns aspectos mais relevantes. Houve intervenções muito clarificadoras acerca do tema da gratuitidade e de temas colaterais que vêm associados à gratuitidade, mas eu arrisco dizer que houve talvez aqui um lugar comum, que é a gratuitidade não é um fim em si próprio, pode ser um meio para atingir determinados fins, e a gratuitidade não tem necessariamente que ser um objetivo em si mesmo, ou que tenha um objetivo de transversalidade e de tratamento numa base de igualdade a todos os utilizadores. Deve-se procurar talvez soluções mais de equidade com a gratuitidade do que propriamente de igualdade para todos. Este talvez tenha sido o que retive da linha de pensamento, da generalidade dos oradores anteriores, das pessoas que falaram em painéis anteriores. Neste último painel temos, para o financiamento, temos connosco quatro convidados que representam, na prática, as autoridades de transporte e o regulador. O regulador aqui talvez não tenha um papel interventivo na operacionalização, digamos assim, na operacionalização pode ter, mas não no financiamento de políticas de gratuitidade ou da aproximação de gratuitidade para determinados segmentos, mas o IMT, a nível nacional, as comunidades intermunicipais e o nível mais granular das autoridades de transporte, que são os municípios, esses terão a tarefa difícil de encontrar as soluções para o nível de redução tarifária ou mesmo de gratuitidade que se vier a determinar, implementar. A gratuitidade ou a redução tarifária é claramente uma opção política e o nível de redução ou mesmo a gratuitidade é claramente uma opção política. Depois há que encontrar as soluções técnicas de financiamento dessa medida de política. João Teixeira, do IMT. O IMT tem acompanhado e tem estado muito ativo, tem sido uma parte ativa primeiro na implementação da Lei 52 e na contratualização e agora perante as soluções de redução tarifária e de benefício a determinados segmentos ou na generalização da gratuitidade, que tipo de medidas e que tipo de soluções de financiamento considera que se poderiam encontrar a nível nacional? Obrigado pelo convite para estar presente aqui nesta sessão que tem sido tão interessante durante todo o dia. De facto, como o Nuno referiu, muitas das questões que aqui nós poderíamos discutir já foram faladas durante toda a sessão. Eu, antes de falar das políticas de financiamento, eu gostaria de voltar um pouco atrás e gostaria de voltar atrás em algo que aqui já foi referido algumas vezes, que é a Lei 52 de 2015. Portanto, daqui a um ano nós fazemos 10 anos sobre a saída da lei e que foi, de facto, uma mudança no paradigma do serviço de transporte público em Portugal. E foi uma mudança de paradigma porque nós passámos de uma única autoridade de transportes, só com as áreas metropolitanas, poucas autoridades de transportes, para no limite nós termos 278, que são os municípios em Portugal continental, e as 23 entidades intermunicipais, as 21 CIMs e as duas
áreas metropolitanas. E, portanto, como todos, e eu vou vendo aqui alguns dos clientes do nosso sistema, portanto, no início era o SIGGES, que agora já crescido, já com 10 anos, o STEP. Portanto, ao início foi complicado, portanto, nós tínhamos os operadores a inserir informação no sistema e depois essa informação, que eram as linhas, os serviços, as paragens e os horários eram verificados e validados por parte das autoridades de transportes. Mais tarde nós tivemos a inserção de um report anual e esse report anual tinha informação referente à operação dos operadores. E porquê é que eu estou a falar disto na questão do financiamento? Porque, como todos sabem, os sistemas de transporte público de passageiros são sistemas caros e, portanto, o financiamento requer dinheiro. E para sabermos que dinheiro é que temos que aplicar nesses sistemas, nós temos que saber com relativa exatidão, e quando digo relativa, nós temos que saber que tipo de verbas têm que ser alocadas ao Serviço Público de Transporte de Passageiros. E eu julgo que o STEP e o SIGGES, que dentro de muitas condicionantes que teve, muitos defeitos que teve e que tem, julgo que foi muito importante na capacitação das autoridades de transportes e foi um esforço muito grande por parte também dos operadores, que fizeram sempre o seu trabalho e foi muitas vezes de forma árdua. O sistema não é, hoje em dia, antigamente era muito mais difícil inserir os dados no sistema, hoje em dia continua a ter algumas singularidades, mas é já muito mais fácil. E, portanto, hoje, para quem não sabe, pode ter acesso ao sistema de transporte público de passageiros, pode ter acesso às linhas, às paragens e aos horários por via do WebSig do STEP, e nós, além de termos o chamado transporte regular, seja que é normalmente conhecido como as linhas municipais, intermunicipais e interregionais, também temos o serviço flexível e temos desde 2019 o serviço expresso. E, portanto, também é importante que no ecossistema da mobilidade as autoridades de transportes saibam claramente que tipo de serviços estão a financiar. De onde é que vem o dinheiro para o nível do financiamento? Bom, nós podemos ter aqui, podemos falar, por exemplo, do PART. O PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, é um programa que advém da taxa de carbono. Temos depois outros fundos específicos do Fundo para o Serviço de Transporte Público de Passageiros, como, por exemplo, a descarbonização do táxi, que vem por via das taxas do TVDE. E temos depois outros exemplos, falou-se em Oslo, já nesta sessão, por exemplo, Oslo financiou o seu Serviço Público de Transporte de Passageiros precisamente pela portagem de entrada dos carros no centro da cidade. Portanto, as políticas de financiamento podem ter também como base o estacionamento. Recomendo a todos que leiam o relatório, quem tem obviamente interesse nestas matérias, que leiam o relatório que recentemente foi publicado pelo ITF, pelo International Transport Forum. Portanto, é precisamente sobre políticas de financiamento e onde conseguir agregar dinheiro para estas políticas, que podem ser, obviamente, podemos estar aqui a falar ao nível da gratuitidade total ou da gratuitidade, também já foi falado aqui durante o dia de hoje, gratuitidade específica seja para algumas faixas da população, seja para alguns estratos socioeconómicos. Muito obrigado, João. Podemos reter da sua intervenção que, do ponto de vista de ferramentas para a implementação deste tipo de medidas, em particular do lado daquilo que é a caracterização das operações atuais do Serviço Público de Transporte de Passageiros, as autoridades estão dotadas dos instrumentos e das ferramentas necessárias que o IMT, na prática, materializou e pôs à disposição das autoridades, ou seja, do ponto de vista da caracterização daquilo que são hoje as autoridades, são hoje as operações e o que poderão ser os custos associados à produção do serviço, tal e qual ele hoje é colocado no mercado. Esses dados existem e são fiáveis e, tanto quanto possível,
e estão disponíveis, digamos assim, e constituem uma base de trabalho importante para para toda e qualquer análise adicional de financiamento. Bom, agora, quem tem que colocar os transportes na rua, como se costuma dizer, são as autoridades, são as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas. Isto sem qualquer, obviamente os municípios também o fazem, muitos municípios também o fazem, e com operações de pequena, média e grande dimensão. As CIMs e as áreas metropolitanas são as autoridades de transporte que têm na mão a implementação, talvez em maior escala, de toda e qualquer medida de gratuitidade parcial ou total ou de redução tarifária. Para além daquelas que hoje são conhecidas, as formas de financiamento atuais, das reduções tarifárias que já hoje tiveram lugar, uma perspectiva de continuidade ou de maior segmentação ou de maior procura de alguns segmentos que precisem de apoios suplementares. Como é que as comunidades intermunicipais, e agora aqui neste caso específico, porque o tema das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas, independentemente de terem semelhanças do ponto de vista do tratamento jurídico, são realidades nacionais muito diferentes. E no caso específico das comunidades intermunicipais, há que soluções adicionais de financiamento para redução tarifária ou para benefício de determinados segmentos ainda podem ser contempladas? Muito boa tarde a todos. Eu, antes de responder, dizer que é com muito gosto que aceitei o convite da Câmara de Oeiras e da Parques Tejo, porque, efetivamente, esta é a minha terra, quer dizer, eu vim da rua mais bonita do mundo, que é a Rua da Bica, em 1970, viver para Carnaxide. E, como tinha feito a primeira e a segunda classe no Largo Carmo, eu vivia ali perto do Hospital de Santa Cruz, ainda me lembro do motorista da Vimeca, quando eu me atrasava, apitava e esperava por mim para me levar para a ajuda. Eu depois apanhava o elétrico para a Rua de São Paulo e depois ainda ia a pé para o Largo do Carmo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer duas coisas. Primeiro, que eu estou muitíssimo mais velho, estou mesmo velho. Segundo, que naquele cruzamento onde eu apanhava o autocarro, que é aquele cruzamento que depois vai dar à McDonald's à saída de Carnaxide. Eu jogava futebol porque passava um carro de 3 em 3 horas. Ou seja, estou muito mais velho e há muito melhor qualidade de vida na população portuguesa após estes anos todos. Há mais transportes, há mais carros, há mais qualidade de vida. No que diz respeito às comunidades intermunicipais e à Alzíria do Tejo, portanto, eu fui há 18 anos, durante 12 anos ainda fiz a viagem de Carnaxide para Santarém. Depois cansei-me um bocadinho, até por causa da pegada ecológica, portanto, transferi-me para Santarém, estou lá há 18 anos, mas venho de carro todos os 15 dias visitar os meus pais, etc. Todos os 15 dias, não, todas as semanas, todos os fins de semana visitar os meus pais. Bom, estamos a falar de duas realidades completamente distintas. Eu assisti ao seminário inteiro, desde manhã até agora. Estamos a falar de uma área metropolitana com 2,8 milhões de habitantes, em que a Junta Metropolitana mete 40 e tal milhões, suponho eu, no financiamento destes transportes, com uma realidade da Alzíria do Tejo, comparando, o Oeiras tem 44 km², 3.700 habitantes por quilómetro quadrado, a Alzíria tem 4.200 km², com uma densidade populacional de 55 habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, são realidades completamente distintas. Agora, deixa-me-vos dizer que a lei de 2015, que definiu que os municípios passariam a ser autoridades de transportes, no meu caso, todos os municípios delegaram na comunidade intermunicipal nós sermos, então, a autoridade de transportes da Alzíria do Tejo, e julgo que há uma maior proximidade, uma maior ligação, até dos entes políticos, nomeadamente das câmaras, para aquilo que é a mobilidade hoje em dia. Portanto, era um assunto um bocado distante, os operadores pediam as autorizações provisórias ao IMT, negociavam escolas, os horários das escolas, os espaços. Hoje em dia, julgo que há uma maior conversa de cariz intermunicipal no seio das comunidades intermunicipais. E dizer-vos que, de certa maneira,
O tema é financiamento, que é aquela parte mais fácil da discussão, não é? Que fica para o fim. Quem é que paga a conta? Eu julgo que o PARTE foi uma medida extremamente bem feita em termos nacionais, propondo a redução tarifária para que o maior número de pessoas conseguissem andar nos transportes públicos. Na área metropolitana é óbvio, quer dizer, uma pessoa que pagava 200 passa a pagar 40, fica com muito dinheiro no bolso. Portanto, foi uma medida que de cariz social foi extremamente importante. Uma medida que, ao ser tomada, claro que tinha as suas limitações. Quer dizer, as áreas metropolitanas, que já por si próprias têm maiores recursos financeiros do que outros municípios, eu não sei se a soma dos orçamentos dos 11 municípios da Lesíria do Tejo totalizam um montante que o vereador da mobilidade em Lisboa tem para os transportes. Deve ser à volta de 300 milhões, eu não sei se a somatória dos orçamentos todos da Lesíria do Tejo atinge os 300 milhões que o vereador da mobilidade tem em Lisboa. Só para nós podermos distinguir. Mas estava eu a dizer, foi extremamente importante. Agora teve algumas lacunas que eu espero que agora, que acho que foi promulgado ontem pelo Sr. Presidente da República, o Mais Transportes, venha corrigir. Porque é assim, a mim é-me extremamente difícil falar com uma pessoa de Porto Alto, que está a 8 km de Vila Franca, e estar a pagar um preço superior a 40 euros. E diz-me, não, a pessoa de Setúbal paga 40 euros, a de Mafra paga 40 euros, eu estou aqui a 8 km e pago 70, ou quem diz isso disse à Moura Correia. Eu acho que essas assimetrias, principalmente nas comunidades intermunicipais, que estão na proximidade das áreas metropolitanas que têm este valor, esse assunto tem que ser esbatido, por forma a nós termos a tal equidade, e eu daqui vou partir para outra situação da gratuitidade, para a tal gratuitidade e equidade que nós temos que ter em termos do país. Nós começámos com um desconto de 30% nos rodoviários, neste momento está a 50%, mas isso para quem pagava 190 euros para vir de Santarém para Lisboa está a pagar 80, é bom, mas nós temos que seguir melhor, fazer mais e melhor nesse aspecto. Depois de dizer que eu acho que é extremamente importante nós sabermos quem é que anda nos transportes públicos e na Lesíria do Tejo, nos inquéritos que nós fazemos, eu julgo que 55% da receita dos transportes da Lesíria do Tejo é pública. Tem a ver com os passos dos estudantes e tem a ver com o dinheiro do PARTE que nós colocamos. Só para aí 48% é que tem a ver com bilhética. Com bilhética de passos normais. E dentro deste caso, os alunos têm muita importância. Nos territórios, pelo menos da Lesíria do Tejo, os transportes públicos são muito sustentados por aquilo que é o transporte dos alunos para as escolas. Muitas das linhas têm a ver com isso, e se nós entrarmos para o interior do país adentro, isto ainda mais se vai acentuar. E, portanto, nós temos alunos a andar, que vêm das freguesias para o Liceu para Santarém, ou das freguesias para o Liceu de Almeirim, ou para Rio Maior, etc. Para todos, enfim. Depois temos aqueles que diariamente fazem viagem de Santarém para Lisboa, que vêm trabalhar para Lisboa, que vêm de Corujo para Lisboa, que vêm de Benavente para Lisboa, que vêm de Salvaterra para Lisboa, que vêm de Samora para Lisboa, que vêm de Rio Maior para Lisboa. As chamadas carreiras rápidas. E depois eu julgo, na minha opinião, e de acordo com os inquéritos que nós fizemos, quem anda nos transportes públicos da Lesíria do Tejo são aquelas pessoas que não têm carta. Não têm carta, não têm carro, têm rendimentos efetivamente mais baixos, que trabalham nas lojas em Santarém ou que até vão para outras casas particulares. E, portanto, nós, com o financiamento que nós temos que fazer e potenciar, é criar essas condições. Ou seja, nós sabemos que quem tem carta, quem não tem carta, quem não tem carro, quem não tem rendimentos, nós temos que dar resposta em termos de transportes públicos. E eu acho que o que nós temos que fazer, e isto é, na minha opinião, é válido também para a área metropolitana, o que nós temos que fazer é aqueles que andam de carro e que até têm recursos, porque
têm recursos, mas vão de carro porque é muito mais fácil, deslocam-se porta a porta, etc. Nós temos é que trazer esses para dentro do sistema. Como? Com planeamento. Eu já estou a imaginar o viaduto Duarte Pacheco às 9 da manhã só com uma faixa para carros. Com aquela via dedicada. O que é que isso vai dar em termos políticos na área metropolitana? O viaduto Duarte Pacheco, quem vai, só tem uma faixa, está toda dedicada. Mas se calhar tem que ser assim. Os radares também fizeram com que as pessoas agora, se calhar na segunda circular, não andassem a 85, 90, já andam a 60. Isso, como dizia a administradora da AM do Porto, se calhar tem que haver algum castigo para que nós possamos ter mais pessoas, aquelas que não têm que obrigatoriamente andar de transportes públicos. Para em termos de financiamento, quer dizer, há experiências estrangeiras que cobram impostos às empresas, mais impostos. Eu julgo que a política que foi seguida, desde que haja maior equidade, eu acho que a política de financiamento deve ser universal e para o país. E, portanto, deve partir do Estado, porque senão temos o país a duas velocidades, a área metropolitana do Porto, a área metropolitana de Lisboa, e depois municípios que têm capacidades financeiras, como nós já aqui vimos, de gratuitidade, 4 ou 5 municípios no país que podem fazer. Nós optámos pela gratuitidade, pela redução tarifária para 50%, neste momento, agora vamos estudar outras possibilidades, e aos estudantes até ao 12º ano de não pagarem nada. Portanto, foi esse o nosso business de financiamento. A política, na minha opinião, deve ser nacional e não sei, a gratuitidade, eu acho que antes de nós passarmos, efetivamente, para a gratuitidade, nós temos é que acelerar a acessibilidade, a qualidade do serviço. Portanto, esse é que nós temos que acelerar, quer dizer, uma pessoa que tenha que sair de Carnaxide e apanhar três meios de transporte para chegar a Lisboa, das duas uma, ou apanha os 3 meios de transporte, mas numa hora está lá, ou então, se tiver dinheiro no bolso ao fim do mês, para viver, para comer, para pagar o empréstimo da casa, para pagar o empréstimo do carro, para os filhos andarem a estudar, se ainda ficar com dinheiro no bolso, estar a perder 1h30 nos transportes, porque não é tão direto, é fácil. Em termos, depois da discussão do ambiente, eu depois posso, quer dizer, uma coisa, na Lesíria do Tejo, se eu mudasse a frota toda para questões ambientais, eu tinha que gastar 25 milhões de euros só na frota, quer dizer, é totalmente impossível, quando a receita são 8 milhões, 8,5, 9 por ano, quer dizer, paulatinamente temos que também ir com calma, ou então tem que haver um financiamento generalizado em termos nacionais, não pode ser, nós não podemos, na minha opinião, ter um país a várias velocidades. Cascais é gratuito, o Oeiras também, se quiser, tem capacidade, é gratuito, Vila Nova de Gaia é gratuito, se Braga quiser é gratuito, a área metropolitana do Porto e os outros. Vila Real, Freixo Espada à Sintra, a Lesíria, que enfim, até 2019 os municípios de Lesíria punham 0 em transportes públicos, agora já põem algum dinheiro, mas punham 0. Portanto, era a sustentabilidade financeira, até agora, foi sempre garantida pelos dois operadores que lá trabalhavam. Já falei demais, na passada. Bom, por falar em Vila Real, agora, descendo ao nível mais granular, digamos assim, das autoridades de transporte, ao nível dos municípios, naturalmente, municípios como Vila Real já têm histórico de ter soluções de transporte próprias, não inseridas em operações de maior dimensão regionais. Portanto, acredito que a operação municipal não tenha delegado as competências da Autoridade de Transportes e seja Autoridade de Transportes. Soluções de financiamento para redução tarifária. É algo que o município tenha abordado, pensado ao longo dos últimos anos de que ferramentas julga dispor para financiar
a redução, a eventual gratuitidade selecionada para os seus utilizadores. Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite da organização para estar aqui presente e falar sobre um tema que, de facto, nos preocupa a todos, enquanto municípios, porque, de facto, somos nós que, de facto, muitas vezes temos que pôr os transportes ao serviço das nossas populações. Vila Real faz este ano 20 anos que tem os seus transportes urbanos. Começou a operar em 2004 com uma concessão que, de facto, foi muito bem sucedida e, posteriormente, depois, cerca de 2014, portanto, lançamos uma nova concessão, mas fruto de um litígio entre os concorrentes, essa situação ainda se encontra em tribunal, portanto, em litígio. Entretanto, tivemos que lançar uma nova concessão, fruto de nos constituirmos como autoridade de transporte. Neste momento, deixamos só apenas a questão urbana do transporte urbano e passamos a operar no concelho todo. Portanto, transporte urbano e transporte interurbano. Relativamente à questão do financiamento que se coloca aqui, que é uma situação que de facto é pertinente. O financiamento dos transportes de Vila Real são essencialmente feitos à custa de duas formas. Primeiro, a receita da bilhética e, segundo, o orçamento municipal. É óbvio que também temos alguma parte do financiamento através do PARTE, mas essencialmente são os beneficiários diretos, que são os utentes, e o Orçamento de Estado ou Orçamento Municipal que financia os transportes urbanos, os transportes de Vila Real. Mas, na maior parte dos municípios também, é raro falar-se nos beneficiários indiretos, porque muitas mais pessoas que não os estudantes, que não os trabalhadores, utilizam os transportes urbanos. E a questão que se coloca aqui, em função de muita bibliografia que se pode consultar, há vários tipos de beneficiários indiretos, desde as contribuições dos empregadores. Há exemplos, por exemplo, em França, em que empresas com mais de 10 trabalhadores, portanto, financiam os transportes públicos. Há também a questão da contribuição dos automobilistas, que também podem financiar o transporte, através das mais variadas formas. Há os contributos dos comerciantes também, que podem também, sendo beneficiários indiretos, que também podem financiar os transportes. É óbvio que para tudo isto não são os municípios que vão decidir estes impostos, estas contribuições, mas sim tem que ser uma política nacional. E finalmente também há outros beneficiários indiretos, que são os construtores e os promotores imobiliários. Porque todos nós sabemos que ter um apartamento ao pé de uma estação de metro é muito mais valiosa do que ter um apartamento afastado dos principais, portanto, das principais paragens de transportes urbanos. Portanto, é esta forma de financiamento que falta discutir, porque é óbvio que, senão, nós vamos ficar na mesma com a questão do financiamento através dos utentes, do financiamento através do Orçamento de Estado ou dos municípios, e, portanto, temos que exigir mais dinheiro, se calhar, portanto, ao Estado Central, para financiar, de facto, os transportes municipais, porque, de facto, os orçamentos municipais também já são muito reduzidos. Vila Real financia os transportes urbanos. Nós, por ano, pagamos ao concessionário cerca de 800 mil euros e a bilhética é toda deles. Portanto, já é um esforço significativo que o município faz, tirando aí os transportes escolares, que é outra situação à parte. Portanto, esta questão do financiamento poderemos dividi-la em três partes, que são os beneficiários diretos, o Orçamento de Estado e o Orçamento Municipal, e os beneficiários indiretos, que esta situação é que é mais difícil de resolver. Bem, então isto coloca-nos desafios sérios, não é? Isto talvez deixasse talvez aqui uma provocação depois para um segundo round. Susana Batista, agora o regulador perante as soluções. Que papel tem o regulador
perante as soluções. As soluções não são do regulador, mas o regulador garantirá que as soluções que vierem a ser desenhadas são aplicadas corretamente e de forma transparente e equitativa e justa. Boa tarde a todos. Também agradecer à organização o convite da AMT para estar presente neste painel e no painel da manhã, em nome da Sra. Presidente da AMT, Engenheira Ana Paula Vitorino. A vantagem de falar em último, e os meus colegas de painel já focaram aqui os aspectos que eu também tinha identificado como essenciais nesta questão do financiamento. O regulador tem, desde logo, um papel importante ao nível da monitorização do investimento, da atribuição do financiamento, da despesa, para garantir que o investimento é eficiente e que é útil. Nós temos acompanhado e feito uma atividade de supervisão relativamente aos pagamentos que são efetuados no âmbito do PART e do ProTrans, porque trata-se de instrumentos que vieram, promover a utilização do transporte público e a redução dos custos para o passageiro, e foram muito importantes no desenvolvimento desta capacitação das autoridades de transporte e principalmente durante a fase da pandemia. Portanto, nós temos feito um trabalho de monitorização dos pagamentos, todos os anos, em 2021, 2022 e 2023, e o que faremos também ainda este ano. É feito um acompanhamento para verificar se há sobrecompensações, se há duplicações de apoio. Fazemos também auditorias com foco mais específico, mais pormenorizado, com base nos rendimentos e nos gastos declarados, com base em verificação documental. Mas, quer dizer, aqui o que é importante salientar é que, de facto, como foi referido, o financiamento é essencialmente um financiamento público, para além das receitas da bilhética, que não são suficientes. Portanto, é essencialmente o financiamento do Orçamento de Estado e dos orçamentos das autoridades de transporte. Depois há, em termos das infraestruturas e dos grandes investimentos, uma multiplicidade de programas que financiam, direto ou indiretamente, a mobilidade sustentável, não é? O PRR, o PNI 2030, o Sustentável 2030, o PO-SEUR, enfim, uma série de programas que têm medidas específicas para o investimento no transporte público e no transporte público mais sustentável. Mas agora com esta preocupação que temos relativamente ao cumprimento das metas da Agenda 2030 das Nações Unidas e que, enfim, das metas da Comissão Europeia e todas as medidas de política a nível europeu que a que o Estado português se vinculou, com metas específicas de descarbonização. A gratuitidade é importante, mas lá está, temos que também pensar noutras questões que visem a promoção do transporte público, porque a AMT fez um estudo sobre obrigações de serviço público verdes, no sentido da implementação de uma mobilidade mais sustentável e fizemos uma estimativa do montante que seria necessário para que toda a frota de veículos pesados de transporte de passageiros fosse verde, ou seja, eletrificado ou hidrogênio. E estimamos que se fizéssemos um investimento em toda a frota até 2034, precisaríamos de qualquer coisa como 3 mil milhões de euros para eletrificar toda a frota. Isso seria suficiente? Não, porque, ao contrário das outras atividades económicas, os transportes têm vindo a aumentar a emissão de gases com efeito de estufa. E uma quarta parte da responsabilidade está na utilização do transporte individual, não é? Que tem vindo a crescer, e de acordo com os dados do último censo, demonstram que efetivamente tem havido um crescimento
pese embora todas as políticas orientadas no sentido da promoção do transporte público. Portanto, é preciso promover aqui uma transferência modal, não é? Há pouco no painel anterior falou-se um pouco dos motivos que levam a que eu deixe de usar o meu carro e passe a utilizar os transportes. Há muitos motivos, quer dizer, recentemente a Comissão Europeia promoveu uma conferência sobre qual será o futuro dos transportes, em que chamou pessoas da academia, enfim, pessoas de todo o mundo participaram. E discutiu-se também este aspecto, não é? O que é que conduz a que exista uma transferência da utilização do transporte individual para o transporte público. A questão da acessibilidade é importante, não é? Eu ter um transporte público perto de mim, que me leva onde eu preciso. A questão da fiabilidade, da confiança, principalmente ao nível do cumprimento dos horários. Portanto, eu saber que tenho um transporte àquela hora e que não há atrasos. A questão ambiental vai tendo algum significado, portanto, há pessoas que já utilizam, principalmente os mais jovens, porque consideram que ambientalmente essa é a postura mais correta, mas a questão do tempo, do período do percurso, parece ser efetivamente a questão fundamental. Portanto, o tempo de viagem, ou seja, eu só deixarei de utilizar o meu carro para passar a andar de autocarro, de comboio ou de metro, se conseguir chegar ao meu local de trabalho, por exemplo, em menos tempo, ou pelo menos no mesmo período de tempo que me leva a andar de carro. E, portanto, isso envolve, lá está, um maior investimento na oferta do transporte público. O financiamento tem sido essencialmente público, mas se calhar temos que começar a pensar em outras formas de financiamento. Referiu o exemplo de França, não é? Em que foi implementada a medida de que empresas com mais de 10 trabalhadores pagam uma contribuição específica para a segurança social, que depois é distribuída pelas autoridades de transporte locais para ser utilizada no transporte público. E é, portanto, a questão dos beneficiários indiretos, ou seja, as empresas que beneficiam de um sistema de transporte público que leva os seus trabalhadores ao local de trabalho. Outras medidas poderão ser, por exemplo, as próprias empresas terem sistemas de transporte coletivo dos trabalhadores ou financiarem o passe aos seus trabalhadores. E depois outro tipo de beneficiários indiretos, como os proprietários de imóveis, de terrenos ou de casas em determinado local que tem um bom sistema de transporte público e que isso gera uma mais-valia na sua propriedade e, portanto, serem também chamados a contribuir. Enfim, são medidas que não são de fácil aceitação. Não são fáceis de implementação. Não. O caso das empresas afeta diretamente a competitividade empresarial, enfim, acaba por ter outras ondas de choque que têm que ser muito bem ponderadas, mas a verdade é que temos que encontrar outras soluções, porque o que nós temos estado, e o que podemos e acho que aqui esse é o ponto importante, é a procura da solução. Elencou aqui algumas e este vai ser o tema quente provavelmente dos próximos anos, porque o financiamento público vai ser cada vez mais difícil, porque vai ser necessário para atender a imensas solicitações enfim, o Estado, e não só o Estado português, mas os Estados em geral, em particular no espaço onde nos inserimos na Europa, vamos ter necessariamente, vamos ser todos confrontados com uma realidade que já estamos a ter, mas que provavelmente no caso de Portugal vai ser particularmente, ou poderá vir a ter alguma repercussão, que é a necessidade de reforço substancial do orçamento de defesa, pelas condições geopolíticas em que vivemos. Portanto, é natural que haja alguma erosão no orçamento de Estado para determinadas funções do Estado que tipicamente até agora estavam com um nível de financiamento mais baixo do que vão precisar provavelmente nos próximos anos. Claro que podemos continuar a procurar soluções do lado público, mas vamos ter que ter alguma criatividade adicional para encontrar mais soluções. João Teixeira, o que é que pensa que do lado da administração central
se possa fazer para encontrar outro tipo de soluções para além daquelas que já hoje conhecemos e que tipicamente vêm do Orçamento de Estado no formato que conhecemos ao dia de hoje e que provavelmente terão que ser reforçadas? Bem, eu julgo que temos que ser criativos, não é? Portanto, porque na verdade, e quando nós falamos do financiamento do transporte público, e portanto o António estava a referir ainda há pouco o quão diferente é estar na Lesíria ou estar em Lisboa, eu já agora dou também aqui o meu exemplo de vir para aqui. Eu vim de transporte público, mas vim de transporte público, eu vim de Lisboa, e portanto eu tenho uma escolha. Eu vim a pé, fui até ao metro, o metro tinha a linha verde interrompida, saí do metro, peguei numa bicicleta, portanto a minha primeira escolha seria ir de metro até ao Marquês de Pombal e depois apanhar o autocarro que me traria aqui. Não conseguiu. Como não consegui, posso apanhar uma bicicleta à gira, ir até ao Cais de Sodré, apanhar o comboio, chegar a Algés e apanhar o autocarro. Foi o que eu fiz, mas eu tive uma escolha. Essa escolha não existe na Lesíria e nem existe em muitas outras CIMs e, portanto, eu acho que, primeiro de tudo, nós devemos pensar ou canalizar o dinheiro público para, provavelmente, antes de mais, as pessoas não andam de transporte público porque não querem, não andam porque às vezes não podem, ou a maioria dos casos não podem. Por exemplo, a questão da CIM do Médio Tejo e aquilo que tem feito durante vários anos com a questão do transporte flexível e que tem tido muito sucesso, portanto, pode ser algo a repetir noutras CIMs, mas tal como a gratuitidade ou tal como o financiamento, tal como dizia o colega do Instituto Superior Técnico, portanto, one size don't fit all. Portanto, não há uma receita específica para cada um dos casos. O que nós poderemos fazer é tentar congregar esforço o mais possível, como todos nós sabemos, que falava também o António relativamente a uma pessoa que mora no Porto Alto, podemos falar também de uma pessoa que mora na Ruda dos Vinhos e que hoje em dia já consegue vir, porque houve aqui um acordo entre CIMs, cada vez as pessoas moram mais longe do trabalho e a grande maior parte dos casos o trabalho está nos grandes polos urbanos, portanto seja de Lisboa, seja de Porto, seja em Viseu, seja em Aveiro, e portanto nós temos que tentar ao máximo, para além do financiamento, tentar ter políticas que garantam a contiguidade do território. E falando em políticas que garantam essa contiguidade, nós temos hoje em dia a decorrer um projeto, que é o projeto umbilhete.pt, que nesta primeira fase é um projeto com uma dotação de 2,7 milhões de euros, que nesta primeira fase, ele iniciou em 2023, tem por objetivo retirar a componente, o obstáculo tecnológico que existe na bilhética. Isto é, eu se levar como todos sabem, se eu levar um navegante e tentar passá-lo, por exemplo, no sistema de Vila Real, ele não funciona. O que nós queremos é que o cartão seja reconhecido tanto em Lisboa como em Vila Real. Depois, para onde é que caminhamos com isso, ao nível da repartição tarifária, isso seria outra conversa, como, por exemplo, termos um passe a nível nacional. Não é isso que se fala agora nesta primeira fase. O que falamos é em retirar a eliminação da barreira física do tipo de transporte. Não, da barreira tecnológica. Portanto, nós conseguimos reconhecer o validador de Vila Real, reconhecer o cartão, o navegante, ou reconhecer o cartão que é usado numa outra SIM que não o cartão que é usado em Vila Real. E, portanto, nós temos tido muita adesão ao projeto. Portanto, nós já temos cerca de 16 CIMs connosco e as duas áreas metropolitanas. Ainda hoje tivemos uma reunião com a CIM do Douro, que é uma reunião que é uma primeira reunião de adesão a esse projeto. E, portanto, todas as CIMs, obviamente, este projeto só faz sentido, ou fará cada vez mais sentido, quantas mais CIM e quantas mais autoridades de transportes tiverem integradas nele. Respondendo à sua questão e pegando nisto tudo, eu julgo que o financiamento existe, nós temos é que provavelmente o aplicar de uma forma mais, arranjarmos formas mais reais ou de aplicação das próprias verbas.
Dizer-vos também que, também já disse o António, o incentivo a TP+, foi ontem promulgado pelo Sr. Presidente da República e, portanto, vamos ver daqui para a frente como é que, o que é que aí vem. Muito bem. António Torres, agora, pegando em algo que disse, que retive antes depois de passar a palavra, estamos vindo a discutir a gratuitidade, e isto só fazendo aqui uma introdução, e queria pegar em algo com que acabou a sua última intervenção, que acho que é muito pertinente e gostava de retomar esse tema. Se nós pensarmos um pouco, o que temos estado aqui a discutir é a gratuitidade como forma, ou a redução tarifária como forma de aumentar o número de utilizadores no sistema de transportes. Temos a oportunidade também já de discutir isso. O preço do título de transporte é um dos aspectos centrais na escolha do modo de transporte, mas não é o único. E um dos temas que o António Torres referiu antes foi a questão, a acessibilidade económica ao sistema de transportes. Nós temos vindo a tratar com reduções, a tratar determinados grupos de forma segmentada e a implementar alguns programas de redução transversal a todos os utilizadores. Mas há um tema que referiu, que nós podemos pensar que o sistema de transportes públicos, podemos pensar em dois tipos de acessibilidade. A acessibilidade económica, estamos a tratá-la. Há um problema de acessibilidade física, que é o tema da dispersão da sua população, no caso específico da Alzira e do Tejo, da grande dispersão da população no território, e que, muito provavelmente, eu não conheço em detalhe, enfim, conheço outros territórios, a Alzira não conheço em tão grande detalhe, mas admito que tenha algumas semelhanças com outros que conheço bem. Portanto, admito que haja populações mal servidas em frequência e em quantidade e em tempo ou em período de serviço, digamos assim, ou que não tenham o mesmo serviço, em determinados casos, que tenham que recorrer a soluções de tipo de transporte flexível, ou então transporte de serviço regular, mas com baixa qualidade de serviço, numa perspectiva seja de quantidade, seja de frequência. Ou seja, na prática, temos que trabalhar, para além do desafio da redução tarifária, temos o desafio do aumento da quantidade da oferta, não é? Qualidade, sim. Quantidade, quando eu digo quantidade e qualidade, obviamente. E informação. Deixem-me, eu estava aqui, eu já vou à Alzíria. Mesmo a TML, não sei, mas deve ter na área de Lisboa, em Lisboa. Porque hoje, quando é informação em tempo real aos utilizadores, as novas tecnologias. Hoje em Lisboa, uma pessoa deve estar com o telemóvel na mão e diz assim: olha, tenho que fazer 500 metros para ir ao metro. Vou apanhar o metro, depois ainda tenho que ir apanhar o autocarro. Espera aí, vou ligar aqui um TVDE e é tirinho, até mais. É um serviço porta a porta, só não o leva ao quarto andar, mas deixa-o lá no 43 e ele depois sobe ao quarto andar. Isto depois cruza com outras políticas, que é, vamos falar de descarbonização, elétricos, e ele depois vem de Santarém a uma reunião à CCR a Lisboa e na segunda circular, carro sim, carro não, TVDE, e muitos deles não são elétricos, não é? E nós a falarmos em descarbonização, começam a aparecer novas situações, que não é, na Alzíria também já existe, mas não é com a preponderância da área metropolitana de Lisboa, e, portanto, em termos de novos utilizadores, de os chamar, é o tal ter a viagem no tempo certo. Eu entro às 8 da manhã em Lisboa, eu vou sair de casa a 7:15, eu às 8 da manhã estou à porta do trabalho, há uma via rápida e vou no transporte público. E aí as pessoas podem pensar, olha, eu por acaso até tenho dinheiro para levar o meu carro, mas se eu fizer isto todos os meses, no final do ano tenho 1000 e tal euros, pego na família e vou dar uma voltinha e vou passear e vou ter qualidade de vida. E é essa camada de pessoas que nós temos que trazer. Na Alzíria do Tejo, portanto, a sustentabilidade foi garantida durante muitos anos pelos dois operadores, que devem ter feito das tripas coração. Temos uma frota envelhecida, anormal era nós termos lá 2 operadores cujo risco da bilhética era deles e termos uma frota totalmente nova, isso é que era anormal. O normal é nós, pronto. E então nós vamos ter que apostar na melhoria da qualidade da frota, na melhoria da acessibilidade e complementar, face à densidade populacional, com o transporte flexível, onde nós já
que podemos dividir a Lesíria entre margem direita e margem esquerda. Na margem esquerda falta Coruche e estamos agora, próximo concelho é Santarém, e estamos a implementar o transporte flexível. E eu digo, vamos lá ver, e discutimos se é gratuito ou não devia ser gratuito, ok? E os 11 municípios, com 3 cores partidárias diferentes e um independente, consideramos, não, vamos fazer 70% mais barato do que o transporte público. E uma pessoa em Salvaterra, o Hospital Distrital de Santarém está em Santarém, mas de Salvaterra a Santarém são 50 km. E ao sábado não há uma carreira de Salvaterra para Santarém. Portanto, a pessoa pode, transporte flexível, vai e vem a Santarém, faz 100 km de táxi, até pode ir sozinha com o senhor, não é? Com a qualidade, paga 7,5 € para ir ao hospital e depois regressar. Portanto, o transporte flexível, da Chamusca, que tem 700 km quadrados e 9 mil habitantes, fazem-se 30 e tal quilómetros em transporte flexível por 2,5 € ou coisa assim parecida. E, portanto, é complementaridade. E, portanto, nós, para trazermos mais pessoas, aquelas que, de certa maneira, não são obrigadas a andar de transportes públicos, porque não têm outra maneira de se deslocar, para nós trazermos, temos que qualidade, eficiência, bons horários, tempos, isto é tudo teoria, claro que é difícil implementar, mas temos que caminhar para isso, qualidade do serviço, informação em tempo útil, aquisição de bilhética no telemóvel, em casa, fazer o que não é ter um Uber, porque não é transporte a pedido, mas é ter uma linha em que se sabe a que hora chega, a que hora parte, com qualidade de serviço, com uma frota mais ou menos renovada, que no nosso caso não pode ser nem nova, nem totalmente ambiental, porque o investimento é ciclópico, os 3 mil milhões, eu não sou muito bom para contas, há bocado disse 25 milhões, mas isso era para uma frota normal, porque se for toda elétrica são 75 milhões, cada autocarro custa 500 mil, 140 autocarros são 70, é impossível, quer dizer, não há sustentabilidade, e depois tem que haver sustentabilidade social, sustentabilidade financeira, enfim, também dizer que ao nível da Lesíria do Tejo, nós só somos autoridade de transportes para os transportes interurbanos e para os transportes urbanos de Santarém. Depois, há vários municípios que têm transportes urbanos locais, cujo financiamento é do orçamento municipal. Temos vários a fazer isso, mas isso já não está com a autoridade de transportes. Não sei se respondi um bocado. Penso que sim, penso que sim. Mas isto reforça a ideia da heterogeneidade dos problemas com que nos deparamos no país, seja ao nível intermunicipal, seja depois ao nível municipal. E o nível municipal também temos diferentes realidades, desde municípios muito pequenos até municípios já com alguma dimensão, como é o caso de Vila Real e, enfim, municípios maiores, como tivemos a oportunidade de assistir aqui, quer estes da área metropolitana de Lisboa, quer Braga. Vila Real já tem uma dimensão que lhe permite ter a sua própria rede e a sua própria capacidade de financiamento dessa operação. Isto, na prática, estamos aqui nesta sessão, estamos a caminhar rapidamente para a conclusão de que o financiamento da gratuitidade provavelmente não será o problema, porque a gratuitidade vai ser de muito difícil implementação, mas estamos a concluir que vamos ter que ser igualmente criativos para continuar a assegurar o financiamento do sistema tal como ele já está hoje, se quisermos continuar a torná-lo mais atrativo, e mais amigo do ambiente, ou seja, precisamos de investir mais no sistema de transportes. Ao nível dos municípios, o que é que ainda mais pode ser feito? Em termos de financiamento, ao nível dos municípios, pode sempre ser feito mais alguma coisa. É só abrir os cordões à bolsa, como se costuma dizer. Agora, a questão que se coloca é como é que... Porque nós estamos aqui a falar de uma questão que é fundamental, que é como é que nós vamos trazer mais pessoas para o transporte público. Eu acho que isso é fundamental. E como é que nós vamos tirar os automóveis dos arrumamentos, não é? E há um nó górdio que nós temos que desatar, porque eu há dias li uma frase que achei muito interessante, que dizia assim: será por os transportes públicos serem maus que as pessoas não largam os carros,
ou será por as pessoas não largarem os carros que os transportes são maus? Onde é que cortamos aí o ciclo vicioso? Pois, é que esta questão é que é fundamental. Porque, por exemplo, não basta nós investirmos nos transportes urbanos, nos transportes públicos, perdão, termos mais frequências, termos mais material circulante a funcionar e depois termos os carros no meio da rua, estacionamento em segunda fila e os horários não serem cumpridos e as pessoas desistirem do transporte público e continuarem a andar no transporte privado. Portanto, é esta questão que nós temos que resolver muito bem. E daí que tem que haver, na minha opinião, políticas firmes de restrições ao automóvel, não banalizando e não eliminando o automóvel, porque o automóvel faz parte da cadeia de mobilidade, mas tentar combater o abuso do automóvel, não é? Portanto, é esta questão que nós temos que trabalhar. Mas indo um bocado atrás, há bocado eu falei nos beneficiários indiretos e falou-se aqui, também o colega aqui também falou na questão de França, no financiamento das empresas. Em 1983, através do Decreto-Lei 439, foi criada a taxa municipal de transportes. Só que nunca foi regulamentado esse decreto-lei. Portanto, nós já estávamos muito à frente, em 83 já estávamos muito à frente no que toca às políticas de financiamento dos transportes. Só que, infelizmente, depois falta aquela coragem para tentar colocar em prática estas medidas, porque se de facto este decreto-lei fosse para a frente, neste momento, os municípios tinham uma receita adicional para financiar os transportes. Isso funcionaria assim como uma espécie de uma derrama específica canalizada para tipo, cativada para o setor dos transportes. Exatamente. Para a mobilidade. Deixo aqui uma visão da autoridade para o fecho deste tema do financiamento. Não será necessariamente para a gratuidade, mas a conclusão que podemos tirar daqui é que precisamos de novas formas de financiamento, sim, mas não só para a gratuidade, é para o funcionamento do sistema como um todo e para cumprimento dos desígnios que queremos de aumento de cota modal e consequentemente, de descarbonização da mobilidade. A autoridade aqui, que impulso adicional consegue dar aos vários atores no sistema de mobilidade e transportes? Gostaria de focar aqui dois aspectos, já foram referidos, mas acho que é importante. Por um lado, quer dizer, qualquer medida de financiamento alternativo é importante que tenha a aceitação pública, não é? As pessoas têm que ter a percepção de que estão a contribuir para um bem maior, para alcançar um objetivo, enfim, maior, mais importante. Portanto, a aceitação pública e trazer a população para a discussão destes assuntos e para a discussão do financiamento e onde é que o dinheiro vai ser investido é fundamental. Depois, outro aspecto muito importante que o António referiu é a questão dos territórios de ocupação dispersa, de baixa densidade. Eu trazia aqui umas notas sobre os territórios de ocupação dispersa e, enfim, de baixa densidade, para salientar que, quer dizer, é muito importante estes territórios serem também trazidos para a equação. Portanto, nós não podemos pensar só nos problemas das áreas metropolitanas, temos que pensar também nos problemas destes territórios, que têm as suas especificidades. O novo incentiva TP+, enfim, depois precisaremos de ver a sua aplicação, mas já equaciona esta questão da repartição das verbas em função destes aspectos, dos problemas destes territórios e não necessariamente apenas a dimensão da população. Porque, no fundo, estamos a falar, estes territórios abrangem 165 dos 278 municípios do continente, representam 19% da população, mas 75% da área de Portugal continental.
São os territórios que têm a população mais envelhecida, 20% da população tem mais de 65 anos, o que nos traz aqui problemas, preocupações relacionadas com a mobilidade condicionada e a forma como nós também tornamos os transportes de fácil utilização para pessoas não só com deficiência, mas também para pessoas com mobilidade condicionada decorrente da idade, do facto de ser uma população cada vez mais envelhecida. São territórios onde existe uma menor oferta e extensão do transporte rodoviário de passageiros, que é, em regra, 11 vezes inferior a outros municípios. São territórios onde o transporte é menos atrativo porque tem baixas frequências e tem tempos de percurso mais elevados, devido também à baixa procura. E são territórios onde apenas 30% existe transporte ferroviário de passageiros e, nessa medida, a utilização do transporte individual é maior. Portanto, é importante também, quando discutimos este problema, discutirmos as especificidades destes territórios e não esquecermos de pensar também na forma como promover a utilização do transporte público aqui e aumentar o financiamento. O transporte flexível tem aqui um papel muito importante. Qual é o papel do regulador? Enfim, o regulador, nós temos, lá está, nas nossas prioridades estratégicas está a promoção de um investimento mais eficiente, a utilização de transporte público, a preocupação com as transições digital, energética, ambiental. Temos emitido muitas recomendações nesse sentido. Temos um projeto que, no fundo, dá também resposta àquela questão de como promover aqui, onde é que devemos atuar para promover a transferência modal, que é atuarmos nas escolas. Logo desde mais tenra idade, promovermos, assim como se fez para a reciclagem ou para chamar a atenção para a importância do mar com a Escola Azul, promover aqui as escolas como espaços de mobilidade e promover nos alunos a vontade de transformação comportamental de utilizar o transporte fazer parte público. da educação de base. Exatamente. É um exemplo. É isso. Bem, penso que em termos de horas já conseguimos levar a audiência à exaustão, chegámos ao fim da conferência. Resta-me agradecer à Eurotransporte e à Câmara Municipal de Oeiras, ao município de Oeiras, o convite, a organização em geral da conferência, o convite para moderar esta mesa, este debate, e agradecer, obviamente, aos meus colegas de painel este tempo que estivemos aqui juntos e o contributo que deram para o esclarecimento deste fascinante tema e que vai ocupar as nossas agendas ao longo dos próximos anos. Muito obrigado a todos. Boa tarde.